Eu quero ler com vocês nesta noite algumas citações do irmão Branham, do que ele pregou no sermão O Rapto, o Arrebatamento. E isto dentro do tema sobre a aparição de Cristo, o aparecer de Cristo, o qual nós bem sabemos que é um tema, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, não era pregado, não era ensinado, não desta forma, não sobre isto, porque eu entendo que o que aconteceu foi uma falta de compreensão sobre este tema tão falado pelo profeta a respeito do aparecer de Cristo. E mesmo aqueles que conviveram com o irmão Branham durante tanto tempo, pessoas que estavam olho a olho com o profeta, não compreendeu o que aqui o irmão Branham disse. Como eu já anunciei em outros cultos passados, foi a partir de 1977, que o reverendo Liveio passou a dar mais ênfase a este ensino do irmão Branham, porque até então os pregadores tinham passado por alto, a gente chama passou batido, né? Passou batido, de que Cristo teria que primeiro aparecer antes dele vir, e ficou todo mundo pregando sobre a vinda de Cristo, e a segunda vinda, e não se aperceberam que antes da vinda tinha que ter uma aparição, um aparecimento, como disse o profeta certa vez, nestas palavras que eu vou citar para vocês. Nós já temos visto e estamos testemunhando a aparição do Senhor. Temos visto e estamos testemunhando. O irmão Branham está dizendo, está acontecendo, que era um ministério que Deus faria na terra através dele, inclusive. Ou ele foi levantado por Deus para fazer como João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O irmão Branham estava dizendo, meu ministério é declarar que ele está aqui. Ok, lembre-se, disse o profeta, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco nesses últimos poucos anos. Agora, isto é o sinal da sua vinda, apenas um sinal. Este sinal nos prepara para a vinda. Pode acontecer de muitos irmãos dizerem, mas vocês repetem demais estas passagens, já temos isso de cor. Não é interessante ter de cor, né? Saber citar isso de cor. O interessante é você compreender o que ele está dizendo aqui. Ele está aparecendo em sua igreja na forma do Espírito Santo. Então não é um corpo físico, não é uma aparição literal, não é vamos dizer assim, não é um acontecimento literal, a presença física do Senhor Jesus, porque o corpo continua no trono até o momento apropriado. Não importa quantos estejam ensinando que o Cordeiro já desceu do trono, não importa quantos estejam ensinando isso não bate com as Escrituras, isso não bate com a palavra de Deus. O Cordeiro continua no trono, mas o que aconteceu e o que não foi entendido é que aquele que estava no trono, Deus mesmo, a quem o Cordeiro vai tomar o livro da mão, e vi um trono e um que estava sentado no trono com o livro selado com 7 selos. Este é o dono original, Deus Todo-Poderoso. Então o Cordeiro vem e se aproximou daquele que estava no trono e toma o livro. Então esse é o Cordeiro, Jesus Cristo. E o William Branham disse que ele toma o livro, rompe os selos, volta e se assenta. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro imolado, ele volta a se assentar no trono. E desta vez no trono do seu Pai, né? No trono do Pai. E Deus mesmo, o Pai, que é Espírito, é quem desce à terra, trazendo a revelação do que estava selado com 7 selos, que foi aberto pelo Cordeiro. Então este que desce à terra para manifestar a sua presença, este é Deus mesmo, e é disto que se trata a aparição de Cristo, ou a parúcia de Cristo. E o irmão Branham, ele repetiu isto em vários sermões, dizendo assim, olha, então essa é a aparição do Senhor. Lembre-se agora que é falado ambas as situações, aparição e vinda. Em outra ocasião, o irmão Branham disse que agora, nesses últimos dias,
Deus tem novamente nos visitado após 2000 anos. Deus tem nos visitado após 2000 anos. Porque há 2000 anos atrás, Deus fez uma visita à terra. Deus veio habitar em Cristo, revestiu a Cristo, ungiu a Jesus Cristo. E depois que Jesus morreu e Deus o ressuscitou dos mortos e o levou às alturas, este mesmo Deus voltou no dia de Pentecoste, não é? Lembrando disso, o manto que envolveu a Jesus voltou para estar com a igreja, para os apóstolos, e ali acendeu a chama da primeira era da igreja, da era de Éfeso. E depois disso, o tempo passou e a mentira se sobrepôs, vamos dizer assim, à verdade, porque a verdade era como semente que foi semeada, e cada semente ela tem que primeiro morrer, apodrecer, para poder nascer. E neste apodrecimento, até que venha o renascimento, o nascimento da semente, ou a reprodução, aconteceu aí quase 2000 anos de história, para somente nos últimos dias vir a restauração, né, daquela palavra, ou a vida, a mesma vida que se manifestou lá no Pentecoste, se manifestar nesse tempo do fim. Tá. No ano de 1977, quando o reverendo Liveira começou a ensinar sobre a presença de Deus, a parúcia de Cristo, levando as pessoas a examinarem melhor as afirmações que o irmão Brana fez sobre isto, pregar sobre esse tema naquela época era uma coisa incomum. Era incomum isto. E o problema é que hoje, depois desse tempo todo, já estamos aí, quanto tempo? De 77 para cá? Dezenas de anos. E hoje esse tema continua sendo também comum entre os pregadores. E o irmão Brana fez, o que o irmão Brana fez foi trazer para a noiva um entendimento totalmente diferenciado do que se tinha antes, renovando para nós, iluminando para nós as passagens que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Porque toda esta série que estamos fazendo, estes comentários, é baseado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, onde Paulo disse estas palavras. Olha, veja só, 4:13 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como para que não os entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mais uma vez quero vos lembrar que esta palavra vinda aqui é parúcia. Nós, os que ficarmos vivos para a parúcia do Senhor, ou até o tempo da aparição de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ler isto apenas da forma que li, leva qualquer um a pensar que no tempo da vinda de Cristo, ele descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e trombeta, para ressuscitar os mortos e assim sucessivamente. Mas a compreensão que o irmão Brana nos trouxe sobre isto é totalmente diferente. Ele trouxe uma iluminação e para isto que eu acabei de ler para vocês. E embora muita gente alegue que compreendeu estas coisas, na verdade eles assimilaram quase nada disso. A extensão disso não foi assimilada. De acordo com as explicações do irmão Brana, nesta passagem o apóstolo São Paulo mencionou para a igreja 3 eventos que acompanhariam a descida do Senhor para encontrar com seus santos. Veja, não é a subida dos santos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Disto se trata a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é os santos subindo para encontrar Jesus nos ares. Mas quando falamos do aparecer de Cristo, ou parúcia de Cristo, que é o cumprimento desta escritura, o mesmo Senhor desce do céu com alarido, isto não é os filhos de Deus subindo, isto é Deus o Pai descendo.
para manifestar aqui na terra a sua mente, a sua presença, a sua essência, nos dá o seu próprio conhecimento. E, de acordo com o irmão Branham, nesta passagem, o apóstolo Paulo mencionou essas três coisas, esses três eventos que acompanhariam a descida do Senhor para encontrar com seus santos, que é alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E o irmão Branham explicou que o alarido era a mensagem que nos foi entregue nesses últimos dias. Eu não posso parar de repetir isso para os meus ouvintes. Se o alarido, que está conectado com a descida do Senhor, mesmo o Senhor desce do céu com alarido. Alarido parece um nome meio complicado, porém alarido, em algumas traduções, é voz de brado, grito de brado, voz de comando, voz de aclamação. É como um general que dá ordem, né? Para marchar, para se aprontar. Pois, então, se o alarido, que é este brado, ou esta voz de mando, de comando, acontece quando o Senhor desce, e se nós temos um profeta vindicado por Deus, dizendo que este alarido, ou esta voz de brado, é a mensagem, significa que para poder esta mensagem estar sendo soada na terra, este Senhor teria que ter descido, ou não teríamos o alarido aqui na terra. Então nós não estamos falando de escrituras que vai se cumprir no futuro, como durante 2000 anos de história, praticamente se leu esta passagem de Paulo pensando na segunda vinda de Cristo. Aí vem o irmão Branham no fechamento, nessa encruzilhada do tempo, e diz: não, o rapto não é dessa forma, ele acontece em 3 fases. Primeiro é o alarido, e o alarido é a mensagem. E o que ele está dizendo é que Deus já desceu nesse tempo com esta mensagem. Tanto é que foi dito, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tua mensagem, ou a mensagem que eu te dei para pregar, precursará a segunda vinda. Agora, se a mensagem, ou essa mensagem precursora é o alarido, então veja, é Deus mesmo que desce com esta mensagem para, através desta mensagem, preparar nosso entendimento, nossa mente, nossos corações, para podermos fazermos parte da segunda vinda, ou do rapto, ou a última fase do rapto. No sermão O Arrebatamento, parágrafo 80, depois do profeta ler 1 Tessalonicenses 4, essa mesma escritura que eu acabei de ler agora, depois que ele leu isto para a igreja, ele disse: agora quero que captem isto, não deixem passar por alto. Notem, a palavra diz em 1 Tessalonicenses que o Senhor mesmo aparece. A primeira coisa que sucede, agora note com cuidado, por 3 vezes ele está mandando a gente ter cuidado. Não deixe passar por alto. Notem, tenha cuidado, anote com cuidado: alarido, a voz e uma trombeta. Leiamos o versículo 16 para prová-lo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Sucedem 3 coisas distintas: o alarido, a voz e a trombeta. Estas coisas, agora, se o irmão Bruno diz preste atenção, veja agora por quê. Estas 3 coisas, ou estas coisas, têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, o alarido é de ciência. Jesus executa as 3 coisas em sua descida, que é o alarido, a mensagem, e sai primeiro o pão da vida, trazendo a noiva ao gozo, ao regozijo. Agora, Deus tem um modo de fazer as coisas e Ele nunca muda seu plano, porque é o Deus imutável. Amém. Isso ele pregou no sermão O Rapto. Note que o profeta fala de 2 coisas aqui que temos que prestar bem atenção. Ele disse: estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. E Jesus executa as 3 coisas em sua descida. Se você não tomar cuidado, você pode passar os pés pelas mãos aqui. Isto me diz, bem aqui,
que estas 3 coisas Jesus executa em sua descida. Agora, deixe-me repetir as palavras do irmão Branham para ver se você compreenderia se simplesmente as lesse. Veja, ele diz: estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. E acrescenta: Jesus executa as 3 coisas em sua descida. Agora, se você não conhece a doutrina, você nunca vai conseguir decifrar o que ele acabou de dizer. Porque, afinal de contas, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus acontece com a descida, ou com a manifestação de Deus aqui na terra, que é chamada presença, ou parúcia, que vem do grego. Então é a descida de Deus mesmo, a manifestação do Espírito Santo aqui na terra, é que provoca esses 3 atos consecutivamente: alarido, voz e trombeta. Primeiro alarido, uma mensagem ao redor da terra. Quando chegar o momento certo, então a voz de arcanjo, que é Deus ressuscitando os mortos. E na última fase, Deus com este poder sobrenatural tirando a igreja daqui, é chamada a trombeta de Deus. Mas vamos prestar atenção aqui nas palavras de irmão Branham. Ele diz: estas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, se você tomar estas palavras aqui, você diria: então antes da aparição isto aconteceria. E isto seria um erro, porque é a aparição que provoca isto. E onde está agora o problema para entendermos o que um profeta está ensinando? Ele simplesmente, isso é a questão de semântica, como disse, né? Veja, isto me diz bem aqui que essas 3 coisas Jesus executa em sua descida, porque eu tenho 2 Jesus aqui. Queira as pessoas entender ou não, eu tenho aqui um Jesus que aparece, vê? E eu tenho aqui um Jesus que desce do lugar onde ele está até os ares. Nós temos um Jesus que é o Espírito Santo, Deus mesmo, que é o Pai de Jesus, e colocou o nome em seu Filho, Jesus. Como eu sou Rosendo, porque meu pai colocou esse nome, que era o nome dele, e coloquei esse mesmo nome no meu filho, e assim sucessivamente. Veja, então aqui eu tenho um Jesus que aparece, e este é o Pai de Jesus Cristo. Este que aparece é que provoca alarido, voz de arcanjo e trombeta, para nos aprontar para a vinda de Jesus, que é o Filho. Vê? Então, se as pessoas não entendem a doutrina, elas ficam todas atrapalhadas com as expressões do irmão Branham. Vê? Isto me diz bem aqui que essas 3 coisas, Jesus, o Pai, executa em sua descida. E esta descida que o irmão Branham fala aqui, ela é chamada de o aparecer de Cristo, o parúcia, ou a grande revelação. É o mesmo Senhor que desce do céu. E este grande acontecimento é antes da vinda propriamente dita, que é quando o Filho de Deus, Jesus, desce até certas partes dos ares, e aquele que apareceu antes, o Espírito Santo, é o que leva a igreja para se encontrar com o Filho Jesus Cristo nos ares. Quando o apóstolo Paulo escreveu este tema, ele não estava se referindo a eventos relacionados à vinda física e real de Jesus. Paulo não estava tratando da vinda física de Jesus, o corpo, aquele que morreu na cruz. Jesus não se referia a este. Tendo em vista que ele ainda não veio, irmão Branham disse: isto é o aparecer, estamos vendo e testemunhando agora o aparecer. Agora, se aquele que morreu na cruz, o Filho de Deus, ele ainda não veio, do que estamos falando aqui? Só temos que ver pelas Escrituras que Paulo não se referia à vinda física de Jesus, mas isto tratava da aparição. E isto é um período de tempo relativamente prolongado. E isto anteciparia a este evento físico. E o motivo da má compreensão das pessoas, por não compreender as palavras do apóstolo Paulo, eu sempre digo e volto a repetir, foi por causa que os tradutores traduziram a palavra grega parúcia como sendo vinda. E eles nunca deveriam ter feito isto,
Porque a palavra parousia, como mostrado no grego bíblico, não se refere, na verdade, a alguém que ainda estaria por vir, mas se refere a alguém que já está presente. Então, deste modo, ela não se refere à ação de uma chegada, mas de um período indefinido de tempo mais ou menos prolongado. Porque o período desta presença, nós não sabemos por quanto tempo será, uma vez que nós tivemos um ministério de mais de 30 anos de William Branham, e durante todo esse ministério foi provocado pela presença de Deus que tinha descido. Vê? Portanto, se de acordo com William Branham, o alarido é a mensagem, ele não teria como alvo imediato, o alarido não teria como alvo imediato os que já morreram em Cristo, mas sim os que permanecem vivos durante o seu aparecer. Porque o alarido é para estes que estão vivos durante o período desta aparição de Cristo. E o apóstolo Paulo foi bem claro que ele disse: nós que ficarmos vivos, ou os irmãos que ainda estiverem vivos durante a parúcia ou durante a aparição do Senhor, eles não poderão ser um empecilho, eles não poderão estorvar, ou eles não poderão ir primeiro do que aqueles que morreram. Vê? Então o resultado, a aparição de Cristo, trazendo este alarido para os vivos, é para nos levar a um nível de fé, uma compreensão, como teve os irmãos que dormiram no passado, os irmãos que deram suas vidas pela palavra de Deus. E uma vez que cumpre-se esta parte do alarido, ou que é tratado com os vivos, até que o último eleito vivo entre, entenda, seja treinado pela palavra, então a coisa muda de figura, muda de quadro. O Senhor que desceu do céu com alarido, então ele põe em movimento a voz de ressurreição, ou a voz de arcanjo, para tratar com os mortos, para somente depois juntar vivos e mortos para a trombeta de Deus, ou para levar até os ares. Eu acho que isso está bem explicado, não está? Não é possível. Então, para que você possa entender melhor que este período da manifestação da presença envolve uma série de acontecimentos, e dentre esta série de acontecimentos está o ministério do Filho do Homem, o cumprimento de Malaquias 4, de Mateus 17:11, de Lucas 24, ou Lucas 17, 26 ao 30, vejam o que disse o mensageiro de Deus. Veja que esse período da presença envolve uma série de acontecimentos, e dentro desses acontecimentos está isso que eu acabei de vos citar. No sermão O Rapto, disse o profeta: ele ordenou que estas coisas fossem assim, e tem que mandar estas coisas. A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer dos céus, há um alarido. Que é isto? É uma mensagem. Agora é tempo de adereçar as lâmpadas. Então preste atenção. Quando ele aparece e vem com este alarido, que é uma mensagem, o irmão Branham disse: é tempo de adereçar as lâmpadas. Para que você entenda que a parúcia, ou este aparecer de Cristo, é um evento à parte da segunda vinda, apesar de tratar do mesmo acontecimento, porque é a aparição que prepara o povo para a vinda de Cristo. Mas para que você veja que é um período de tempo indefinido. Quantos anos? 50? 100? 200? 300? Quanto tempo ainda ficaremos nesta terra? Não sei. Quanto tempo Noé começou a dizer: Deus vai destruir a terra, vai vir o dilúvio, vai destruir a tudo. E começou a fabricar a arca, e alguém começou a plantava suas verduras. Ou dizia: rapaz, se o que aquele velho está dizendo, não adianta nem plantar, não, mas eu vou plantar. Foi 120 anos para poder vir o acontecimento. 120 anos. Então, estas coisas é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Vê? Então veja, dentro deste período, desta presença de Deus, o tipo de acontecimento que está interligado. O irmão Branham diz aqui, ó, ele começa a descer. A primeira coisa que sucede quando ele começa a descer,
dos céus. Há um alarido. Que é isto? É uma mensagem. Agora é tempo de adereçar as lâmpadas. Então, se é tempo de adereçar as lâmpadas, você conecta aquele acontecimento da parábola das 10 virgens. Aqui estava com azeite e as que não estavam. Então veja que acontecimento tem durante esse período. Em que vigília foram adereçadas suas lâmpadas? Na 7ª vigília. Não na 6ª, mas na 7ª. Mas à meia-noite houve-se um grito: eis o noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ora, veja que este acontecimento da parábola das 10 virgens, esta preparação para encontrar com o noivo, que é um caminhar, é uma trajetória, é um crescimento de mente, de mentalidade, de amadurecimento, porque na verdade nós não estamos saindo de vamos dizer assim, de um estado para outro, uma viagem que vai durar a noite inteira, ou tantas noites, que tem que ter azeite para clarear durante a noite, porque tudo isso é simbólico. Tudo isso é simbólico. O azeite é um tipo do Espírito Santo, vê? É um tipo do Espírito Santo. Então você vê que quando é provocado este alarido, então as virgens todas elas começam a se aprontar para seguir viagem, vê? Elas começam a seguir viagem. E tanto as virgens nécias como as virgens prudentes, as loucas, né? Aquelas que não são cuidadosas e acharam que tinha o suficiente quando não tinha, acharam que entendia a revelação quando não entendia, achavam que tinha a terceira etapa quando não tinha nem a primeira, porque estava de ponta cabeça o ponto doutrinário, e assim sucessivamente. Então veja quantos acontecimentos estão conectados com isso. E o Umbanda começa: porém agora é o tempo de adereçar as lâmpadas, quer dizer, arrume a lamparina, coloque o azeite, veja se o pavio está tudo ok. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias. O que temos no capítulo 4 de Malaquias? Eis que eu vos envio o profeta Elias. Então veja que o Umbanda está colocando todo o acontecimento do seu ministério dentro deste período de tempo do alarido, do aparecer de Cristo. Ele começa dizendo assim: o que acontece quando ele começa a descer dos céus? Vê? Aí ele vai mostrando tudo isso que eu estou lendo para vocês. É o tempo do capítulo 4 de Malaquias. É o tempo de Lucas 17:30. O que temos em Lucas 17:30? A manifestação do Filho do Homem. E sabe como está lá? A vinda do Filho do Homem. E sabe o que significa? Que os tradutores ali outra vez usaram a palavra vinda, quando na verdade seria parúcia. É o tempo do aparecimento do Filho do Homem, da manifestação do Filho do Homem. E você sabe o que isso significa. E todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia, e as vemos claramente. Olha só, não há maneira de que, e vendo as coisas sucederem, ai meu precioso irmão e irmã, e Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma, você deve se dar conta das coisas. É tremendo quando você vê a Deus descer dos céus, mostrar-se diante de grupos de pessoas e declarar-se a si mesmo, como sempre o tem feito. E isto é a verdade com esta Bíblia aqui aberta. Estava mostrando que este aparecer de Cristo estava acontecendo em seus dias. Deus desceu do céu e está se vindicando diante de vocês. Então você vê, este alarido tem por objetivo transfigurar as mentes dos vivos, ou transformar a mente dos vivos, de modo que eles possam chegar à perfeição, que é ao amadurecimento, não é? Pois sem eles nem os próprios mortos podem ser aperfeiçoados. Não, senhores. Os mortos, os irmãos que já partiram, os salvos que já partiram, estão dependendo dos vivos, porque eles não podem serem ressuscitados por Deus enquanto Deus não terminar este trabalho com os vivos de transformação, renovação de mente. Agora, como podemos ter a mente renovada e continuar com os nossos argumentos? Ele desce para nos dar da sua glória, que é a sua doxa, a sua compreensão. Então a nossa compreensão tem que sair de cena.
né, para poder recebermos a mente de Cristo. Deus mesmo tem descido e está aqui presente para promover esta perfeição na igreja. Promover. E eu pergunto, como a igreja seria aperfeiçoada? Como? Você poderá dizer pelo quíntuplo de Efésios, o que é correto. Ora, mas o que é o quíntuplo de Efésios? O quíntuplo de Efésios são homens que Deus pode utilizar nessa trajetória da igreja. Mas Deus está aqui e Ele tem delegado a nós, os seus filhos, para que representemos a presença dEle. E se você analisar bem, nós nos sentimos muito inadequados para representarmos algo tão tremendo. E mesmo assim, Ele não poderia nos chamar para representar a sua presença, a menos que fôssemos permitidos por Ele para fazer esta representação. Agora, se somos inadequados, como penso que somos, então algo tem que ser produzido em nós. Algo tem que ser produzido. E esta produção tem que vir por esta palavra, tem que vir através da palavra, e nós alegremente cremos que é o canal do Espírito Santo para vivificar, para nos dar vida. Alguma mudança que tem que ser feita em cada um de nós tem que ser pela palavra. Já, porém, a voz do arcanjo, ela desperta do sono os irmãos que já se foram. Portanto, a voz é a ressurreição dos mortos. Em seguida virá a trombeta de Deus, que reúne ambos os vivos e os mortos em corpos glorificados para o arrebatamento, a última fase do rapto, e que é para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. No parágrafo 96 do sermão O Arrebatamento, disse o profeta: agora, a primeira coisa é o alarido, logo a voz e depois a trombeta. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11:38, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva e logo a ressurreição dos mortos, para subir todos juntos. Agora observe, são três coisas que sucedem. A seguinte, qual será? A trombeta. Um alarido, uma voz e uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta, o que na festa das trombetas sempre era chamando as pessoas para a festa. Isto será a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu. Vê você? A primeira coisa que sai é sua mensagem chamando a noiva. Logo, é a ressurreição da noiva que dorme, a que tem morrido nas outras eras, e todos se juntarão com a trombeta na festa dos céus. Isto é o que sucede. Amém. Assim, meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, apresenta de forma preliminar um período indefinido de tempo envolvendo os eventos decorrentes como anunciados nos versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os mortos e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, a parúzia de Cristo, ali mencionada nesta escritura que acabei de ler, envolvendo o alarido, voz de arcanjo e trombeta, elas abraçam ou abarcam uma cadeia de evento com início, meio e fim, transcorridos em um período de tempo indeterminado. No sermão ainda, o rapto, ele disse: nós os vivos, parágrafo 111 de sermão, o rapto, a seguir: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, a porção do corpo que ainda está sobre a terra, não precederemos, ou seja, não seremos estorvos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor, estou lendo a mensagem onde ele está lendo a escritura, viu? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Outro dia, 11 de novembro, estávamos, eu e meu filho José, de pé,
na esquina da quarta avenida, contemplando o desfile do dia do armistício, um dia de festa nos Estados Unidos em honra aos homens e mulheres militares que têm tombado em batalha. A primeira coisa que passou era um pequeno tanque militar da Primeira Guerra Mundial. Depois vinha um grande tanque chamado o Sherman, da Segunda Guerra Mundial, com seu canhão, e logo vimos os soldados, e depois as mães que haviam recebido a Estrela Dourada, e logo depois de outras coisas vinha um carro alegórico, e em frente levava escrito: a tumba do soldado desconhecido. E ali estava um marinheiro, detrás como que uma parede de separação, e ali no mesmo carro estava sentada uma esposa jovem com sua cabeça inclinada na mesa chorando, e um menininho assentado a um lado com as lágrimas caindo ao solo. Ele havia perdido seu papai. Que tristeza! E logo passaram os poucos soldados que ainda restavam da outra guerra, todos coxos e envelhecidos, porém orgulhosamente expunham seus uniformes porque eram americanos. Pensei: oh meu Deus, algum dia haverá um sonido do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles santos da antiguidade que estão esperando um som forte sairão primeiro para entrar na ressurreição, e nós seguiremos diretamente na fila que irá marchando para o céu, quando estes corpos mortais serão transformados e serão como o seu glorioso corpo. Que desfile tão magnífico será este, quando num dia destes começar sua marcha para o céu, no dia do rapto que está por vir. Orgulhosamente estaremos expondo o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nossos peitos e a mensagem de Deus para a hora em que cada um tem vindo. Esta é a hora que anelamos, irmãos. Amém. Então, o começo desta parúcia, desta presença, que foi esboçado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, enquanto que a sua conclusão, resultando na vinda do Senhor Jesus Cristo, pode ser facilmente averiguada nas passagens da Escritura, como por exemplo o Apocalipse 19, versículo 11, e o capítulo 20, versículo 3, que anunciam a vinda física do Senhor Jesus, física e real do Senhor Jesus, encarnado em carne humana e reinando como filho de Davi. Amém. O irmão Branham disse que quando chegar o momento, ele falou isso no primeiro selo: o Espírito Santo que está conosco hoje, porque é Deus que desceu do céu e está aqui na terra, ele encarnará outra vez para nós na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus, o Filho, desce até certa parte aí nos ares, e Jesus, o Pai, que está na terra, o Espírito Santo, sobe com a igreja, é o poder que levará a igreja até encontrar Jesus. Lá o Pai encarnará no Filho, como ele encarnou lá no Rio Jordão, e nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Vamos ficar de pé. E os irmãos que estão aí conectados conosco, estamos terminando a nossa transmissão ao vivo e prometemos, se o Senhor permitir, estar com vocês mais uma vez no culto de sexta-feira. Amoroso Pai e bendito Senhor, muitas dessas palavras temos repetido durante meses, desde que tem vindo ao nosso entendimento, à nossa compreensão. E cada vez que falamos sobre isto, aprendemos mais um pouco destas coisas preciosas Tua, coisas que estavam seladas com 7 selos, mas foi revelada nesse tempo final, quando o 7º anjo tem entregado a mensagem que Tu deste a ele para entregar. Assim como a revelação é de Jesus Cristo, mas foi dada por Deus a Jesus. A revelação que ele tinha foi dada pelo Pai. E por isso está dito em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Pai, que isto também seja entregue a nós, para que possamos compreender Teu plano para esse tempo final. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Unja-nos com o Espírito Santo. Aos pedidos de orações que temos falado, que temos dito, pedimos por cada um dos nossos irmãos, pedimos que Tu esteja com esses doentes e aflitos. E Pai,
estes que estão com saúde, que possamos a cada dia te glorificar pela saúde que temos, porque bem sabemos que podemos ficar sem ela a qualquer momento. E pedimos que o Senhor nos dê firme fé e convicção, para quando chegarmos em momentos de tristeza e de desânimo, que possamos encontrar refúgio em Ti e continuar crendo em Tuas promessas, apesar das adversidades do nosso dia a dia. Ser com o Teu povo nesta hora, Senhor. Abençoa cada um de nós. Te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe, irmãos. Deus os guarde.